E este homem estava delegando autoridade e funções aos seus servos, mas faz uma severa advertência para que quando vindo o Senhor da casa, não vos ache dormindo. Jesus está chamando a nossa atenção para um inimigo da produtividade dos servos, chamado o sono. Jesus está chamando a atenção nossa desse perigo, e quando o Senhor da casa, esse homem vai ser um tipo de Cristo Jesus no arrebatamento, e quando Jesus vier no arrebatamento, não encontre nós como igreja dormindo. Esse sono fala literalmente de uma forma aonde nós possivelmente podemos estar infrutíferos e disfuncionais, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu primeiro e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto. Esta é a razão da nossa fé, e esta é a razão pela qual nós respiramos e estamos vivos. Deus tem um plano de salvação para toda a humanidade, e esse plano de salvação um dia nos alcançou. Mas se Deus tivesse apenas um plano de salvação para nós, logo quando nós aceitássemos a Ele, nós morreríamos instantaneamente, se o propósito fosse apenas salvação. Mas Deus nos salvou e está nos dando saúde, dias de vida, porque também tem um propósito específico conosco. E esse propósito específico conosco envolve uma vida produtiva, como eu falei, falar de Jesus, falar das suas grandezas, anunciar a Cristo através da nossa fala, mas muito mais através das nossas obras, das nossas condutas. Há muitas pessoas que creem em Cristo e aceitam a Cristo apenas por ver o nosso comportamento. Não precisamos às vezes falar muito ou muitas palavras, mas as pessoas não crentes nos observam, e às vezes a nossa conduta já é suficiente para alguém dizer: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela, eu quero servir a Cristo, porque a conduta dele e dela é exemplar. Mas nós fomos chamados para sermos produtivos no reino de Deus. Porém, há alguns inimigos que se levantam e travam e param a nossa produtividade, e às vezes nós ficamos tão omissos, tão diferentes, que não percebemos que um dia nós fazíamos, mas agora não fizemos mais. Um dia nós exercíamos funções no reino, agora não exercemos mais. Um dia Deus me usou, agora Deus não me usa mais. Aí, de repente, nós nos deparamos apenas vivendo uma vida saudosista do que éramos, do que fazíamos, mas deixamos de fazer. E a pergunta que pode soar no teu coração nesta noite é esta: por que você parou de fazer? O que está te impedindo de voltar a ser produtivo? O que está te impedindo de voltar a fazer as coisas que você fazia para o reino de Deus? O que está te impedindo a voltar de louvar? O que está te impedindo de voltar a pregar? O que está te impedindo de voltar a evangelizar? O que está te impedindo de voltar ao primeiro amor e se colocar à disposição do reino de Deus? Alguns inimigos invisíveis que a gente às vezes não percebe, mas eles se levantam e nos acometem e travam o nosso processo de produtividade, fazendo que a nossa vida seja uma vida disfuncional. O sono remete a esta vida infrutífera e disfuncional. Por quê? Porque quando dormimos,
nós não agimos, nós não pensamos, nós não trabalhamos. Alguém que dorme não consegue agir, alguém que dorme não consegue planejar, alguém que dorme não consegue executar tarefas. O sono físico é de suma importância para o corpo humano, para o nosso corpo natural. Quem não dorme muito ou dorme muito pouco, ele sofre alguns distúrbios no corpo, o corpo muda, o corpo cansa. Ele é fundamental para o descanso físico, mas o sono no âmbito espiritual, ele é altamente prejudicial e negativo. Quando nós dormimos o sono espiritual, nós não exercemos tarefas, funções no reino de Deus. Isso prejudica a nossa vida frutífera no reino de Deus. E eu quero falar um pouco sobre esse inimigo invisível que o próprio Jesus e o apóstolo Paulo intitula como sono, tendo estes trazido à tona esse assunto como algo perigoso. Paulo diz: é a hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele está dizendo: Jesus está vindo aí, pessoal. Nós não podemos ficar dormindo. E o próprio Jesus usa também essas mesmas orientações. Cuidado, para que quando o Senhor da casa vier, não vos ache dormindo. Esse sono que Jesus e Paulo estão apresentando, ele é um sono que pode prejudicar a nossa salvação. É palavras citadas pelos próprios. Ele é muito perigoso, porque ele é silencioso. Ele vai chegando de mansinho e você não percebe. Há 2 tipos de sono: o sono leve, aquele cochilo que você dorme e às vezes não precisa nem de despertador para acordar. É um cochilo leve, é aquela soneca. Mas existe o sono profundo. E o sono profundo, ele é acometido em nós devido ao muito cansaço. A canseira gera essa vontade de dormir que às vezes você não quer. Às vezes a canseira pega no trabalho e vem o sono junto. E você não pode dormir porque está no trabalho. Mas quem já não se pegou dando aquela balançada de cabeça no trabalho? Às vezes numa vigília, numa sexta-noite, trabalha a semana toda, vai numa vigília, passa vigília, mas a canseira chega na vigília. De repente você se dá por conta dormindo no ombro do irmão. Ele é interessante que você não quer dormir aquele sono, mas ele te toma como de assalto. Ele te toma e de repente você acha que está acordado, mas está dormindo. E você só é acordado quando alguém te acorda. O sono profundo, ele é terrível, é silencioso. Ele chega sem avisar e nos toma. E Jesus está mostrando isso. E eu quero falar um pouco, rapidamente, sobre alguns sonos na Bíblia Sagrada. 3 sonos da Bíblia, rapidamente. Sonos profundos, de pessoas que dormiram o sono. Eu nomeei o sono deles e eu quero pregar como se fossem os inimigos da nossa produtividade. O primeiro sono que eu encontrei na Bíblia, dentre muitos, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4 e 5. É o sono de Elias. Elias agora está debaixo de ameaças da rainha Jezabel. E a Bíblia diz que sem direção de Deus, sem buscar a orientação de Deus, ele foge dela. E ele caminha um dia no deserto. Imagina caminhar o dia todo no sol. De repente, cansa. E quem chega no cansaço, o sono. E a Bíblia diz que ele viu um pé de cinto e uma sombra embaixo dela. E ele deita ali e começa a reclamar com Deus da vida. Ele começa a dizer: eu não sou melhor que os meus pais, eu quero morrer, só luta, só perseguição, estão querendo me matar. Eu faço a obra de Deus, ninguém me dá tapinha nos costas.
gosta, eu faço a obra de Deus, ninguém me vê, ninguém reconhece o meu trabalho. Sabe essa lenga-lenga nossa que nós fizemos de vez em quando? Elias passou. E de repente o sono pega e ele dorme debaixo daquele pé de zimbro. E eu não mirei o sono de Elias como o sono do desânimo. Porque a Bíblia diz que no seu ânimo, ou a falta dele, ele pede a morte. Ele chega debaixo daquele pé de zimbro, homens e mulheres de Deus, tão desanimado da vida, das perseguições, das lutas, que ele pede para morrer, e ele dorme um profundo sono. Esse sono ele é perigoso, porque ele atrasa a nossa frutificação. Elias está dormindo debaixo do pé de zimbro, desanimado. Mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para acordar Elias. O anjo prepara um pão cozido na brasa, uma água fresca, e acorda Elias com muito cuidado, muito carinho. Eu tento imaginar ser o anjo ali tocando no ombrinho dele, com carinho, com amor, dizendo: Elias, acorda, acorda. E Elias acorda, e o anjo disse: olha, eu preparei um pão, uma água para ti, come, se alimenta, recupera o ânimo. E a Bíblia diz que ele pega, come aquele pão, bebe aquela água, e quando todo mundo pensa, vai levantar e andar, a Bíblia diz que ele torna a dormir. E eu vejo nós em Elias. Elias nos representa muito bem. Quantos de nós, num ambiente de igreja como esse, já chegamos dizendo: não aguento mais, é muita luta, é muita perseguição, é muito problema, é muita coisa nada, é muita coisa que vem, eu não aguento mais, eu estou desanimado, não tenho vontade nem de vir na igreja, eu não preciso nem me arrumar, o ânimo para me arrumar para vir na igreja. Vem ter razão, chega aqui e começa a lamentar, chorar, reclamar, mas de repente Deus fala conosco no culto e dá aquela injeção de ânimo. Oh glória! E você que entrou tão desanimadinho, chega o pastor, conta comigo, estou junto contigo, estou animado, Deus falou comigo, oh glória! Mas dá uns 4, 5 meses, está lá nós no mesmo banco, fazendo as mesmas reclamações, dizendo que vamos largar tudo, que não aguentamos mais, é muita luta, só eu luto lá em casa, ninguém me ajuda, essas coisas nossas. Se nós fôssemos Deus, ele dizia assim: não dá para contar mais. Eu tentei investir nele, não deu, eu vou lá buscar Eliseu. Mas Deus trabalha de pé. Irmãos, uma pessoa desanimada, eu sei que você vai concordar comigo, não serve para nada. Uma pessoa desanimada não serve para nada. Converse com uma pessoa desanimada, conviva com uma pessoa desanimada, trabalhe com uma pessoa desanimada, não se incomoda, não se irrita, ela não presta para nada. Chega no trabalho, segunda manhã de manhã, dá horário, fica sentadinho lá, fica lá uma meia hora sentado sem trabalhar, uma hora, porque vai chegar o patrão, vai dizer: o que está acontecendo contigo? Não, eu não estou com vontade de trabalhar, estou desanimado. A reação dele vai ser essa: não, fica tranquilo, vou arrumar um cafezinho para ti, toma um cafezinho. Quando se animar, tu trabalha? Ou vai te mandar embora? Porque tu não serve desanimado. O pastor convida você para alguma coisa da igreja. Ah, pastor, não dá, muita luta, estou desanimado. Não vai servir do pastor, daqui a um pouco o pastor vai investir em outro. Porque a pessoa desanimada, irmão, ela literalmente se afasta das pessoas, ninguém quer ficar perto. Ela não serve para nada. Eu achei só um ser na Bíblia que investe nesse tipo de pessoa. Deus. Só Deus para ter paciência conosco nos nossos desânimos. A Bíblia diz que o anjo foi lá novamente, bateu no ombrinho, um carinho, e disse: acorda de novo, filho. Come mais um pão, bebe um pouco mais de água, que longa será a tua jornada. Deus investiu no desanimado. E esse é o Deus que nós servimos.
Eu sei que você não desanimou apenas uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Você deve ter desanimado muito e ainda vai desanimar ao longo da sua caminhada. Nós somos seres humanos. Mas não importa quantas vezes você cair pelo desânimo, todas as vezes Deus vai estender a mão para te levantar. As pessoas podem te olhar no desânimo e dizer assim: não vale nada, não presta para nada. Se eu sou pastor, mando embora. Se eu sou patrão, mando embora. Mas Deus vai sempre dizer assim: ó, aqueles que ninguém quer, que todo mundo está jogando fora, eu estendo a mão, dou mais uma oportunidade. Mas eu caí desanimado de novo, eu te dou mais uma oportunidade. Deus não desiste de ninguém. O desânimo o inimigo, o som do desânimo é um inimigo terrível. Por quê? Porque ele atrasa a frutificação. Muitos de nós, que não precisa ter dom de revelação para falar isso, muitos de nós éramos para estar melhor que estamos, em todas as áreas: ministerial, familiar, material. Muitos de nós podíamos estar melhor, mas perdemos mais tempo desanimado que animado. O sono, ele atrasa. Deus está dizendo: eu vou lá contar com ele. Está dormindo. Você tem todo o processo de ajudar ele a levantar, acordar e animar de novo. Se você estivesse animado quando Deus olhasse para ti, você estava melhor. E o sono tem essa capacidade de diminuir o tempo de produção. Se não vejamos, uma pessoa, ela vive 50 anos de idade. 50 anos de idade, bastante. Mas ela tinha o hábito de dormir 12 horas por dia. Quantos anos ela viveu? 12 horas por dia dormindo? Sabe Deus, quantos anos ela viveu? 25. O resto dormindo não vive, não pensa, não age, não faz obra. E assim a vida espiritual vive mais desanimado que animado. O tempo passa. Eu tenho 50 anos de fé e se vangloria pelo tempo de fé. Mas a questão não é o tempo de fé. A questão é o tempo de produtividade. Esta questão bíblica. Deus não está preocupado com o teu tempo de fé, mas é com o teu tempo de qualidade, de produtividade. Eu tenho 50 anos, mas a maioria do meu tempo foi servindo a Deus, foi fazendo a obra de Deus, foi me doando, foi me entregando a Cristo. É isso que conta no dia da balança e da recompensa. Então o sono tem essa capacidade de atrasar a obra da frutificação. O segundo sono na Bíblia está no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 5. Você conhece a história, o homem que foi chamado por Deus para profetizar contra a cidade de Nínive. Mas ele teme, não dá um sinal positivo e nem negativo para Deus. Simplesmente desce e pega uma embarcação, um navio, desce no cais, pega uma embarcação, um navio, e alguém diz: vai lá para mim. Mas a embarcação que ele pega é para Tarsis, para um lugar oposto. E ele vê aqui, ele está dizendo: eu vou para lá. Eu vou fugir dessa responsabilidade. Isso é pesado demais para mim. Só que o que me chama a atenção é que Jonas sabe que está indo fora da direção. Ele tem conhecimento que ele está fora da direção. E ele consegue entrar no navio, chegar no capitão e dizer: capitão, tem uma cama boa aí no navio? Um chãozinho bom? O capitão diz: tem, está ali no porão. Preparado que eu vou. Ele desce no porão do navio e ele dorme. E a Bíblia diz que ele dorme um profundo sono. Eu nomeei o sono de Jonas como o sono do desobediente. Aí quando eu falei isso, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse assim: mas desobediente você é também? Todos nós somos. Em alguma área nós somos desobedientes. Porém, a maioria das vezes nós se arrependemos das nossas desobediências e pedimos perdão para Deus. Aí eu renomeei o sono de Jonas como o sono de um desobediente teimoso.
é aquele que sabe que está indo na direção errada, é aquele que sabe que está fazendo errado e diz assim: não interessa, eu estou errado, eu sei que eu estou errado e não saio. É aquele que alguém diz assim: irmão, sai desse lugar, sai dessa direção, tu tá errado, tá dizendo, eu sei que estou errado, mas eu não saio. Ele é tão teimoso que ele tenta medir forças com Deus. Só que Deus vai acordar ele do profundo sono. Como eu disse, o sono profundo, nós só acordamos com fatores externos. Isto é, alguém nos acordando, um despertador, ou alguém nos cutucando. Senão a gente dorme por um período bem longo. Deus vai mandar algo acordar Jonas. Mas Deus não vai mandar o anjo com pão e água, com carinho no ombro. O linguajar de Deus com um desobediente teimoso é diferente do linguajar de alguém que está desanimado. Deus vai enviar vento, tempestade, turbulência. Deus vai enviar uma das piores sensações que um homem pode viver, apenas para acordar Jonas. Jonas está lá, e de repente o barco vai para um lado e para o outro, e o desespero no meio dos marinheiros, e marinheiros jogam as embarcações, talvez coisas valiosas, para tentar diminuir o peso, e aquele estrago naquele navio, e Deus soprando, tu vai acordar, não vai ficar dormindo, tu vai acordar. De repente alguém diz assim: não está parando, estamos perdendo todas as coisas valiosas da embarcação, não está parando a tempestade. Bom, alguma coisa está acontecendo, alguém de nós está errado aqui. Quando vai acordar, chamaram Jonas. E quando chamaram Jonas, está dizendo: rapaz, de onde é que tu é? Quem é o teu Deus? Vai para a terra, faz uma pergunta. E Jonas declara: olha só como ele é teimoso, ele sabia de tudo, ele declara: é minha culpa. Tudo isso aí é minha culpa. E alguém está dizendo: você vai orar a Deus? Ele disse: não. Os marinheiros deram essa opção: ora o teu Deus para acalmar isso. Ele disse: não. Mas pode acalmar esse negócio. O que nós fizemos? Me lança no mar. Se vocês me lançar no mar, vai acalmar a tempestade. Está entendendo o nível de teimosia desse homem? Ele estava tentando, chegou no nível de tentar apenas ainda o suicídio. Ele está ciente de que ele vai ser lançado no mar e vai morrer. E ele dá essa alternativa, como se dizendo: eu morro, mas não obedeço. Porque o mar estava uma tempestade, bravio. Aí que ele fosse um nadador olímpico, esse triatleta, ele não conseguia salvar o mar. Ele tinha ciência que ia morrer. E quando ele é lançado no mar, eu imagino dizendo: agora eu morro, vai acabar tudo isso. E Deus está dizendo: você está pedindo força com uma pessoa errada. Você pode ter pedido força com um monte de gente e ganhado. Agora eu vou te mostrar quem é mais forte. Eu sou mais forte do que você. Deus manda um grande peixe, traga Jonas, e ele é tão teimoso que ele consegue ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Talvez meia hora, se eu fosse um teimosão, se eu ele, uma meia hora, eu não sei como é que é o ventre do peixe, não deve ser coisa boa. Escuridão, idade, não deve ter um cheiro bom. Mas meia hora eu já pedi socorro. O camarada consegue ficar 3 dias, 3 noites para se arrepender de Deus. Aí eu não aguentou mais, as forças dele acabaram e disse: tá bom, Senhor, eu obedeço. O sono de Jonas nos tira do lugar da frutificação para viver por dentro. Perceba que por causa da desobediência de Jonas, não foi só ele que pagou um preço caro.
Os marinheiros que não estavam nem aí, eram os inocentes na história, sofreram prejuízo. Não perderam a vida, mas sofreram os prejuízos. Quando eu prego essa palavra, eu aconselho os irmãos a diagnosticar os teimosos que tem por aí e cuidar para não dar muito perto. Porque é perigoso você dar uma carona para ele e fundir o motor do teu carro, você diz: está no meu carro. Cuidado com Deus. Porque essas pessoas estão cercadas pela fúria de Deus. E às vezes a gente está tão próximo de pagar preço. E eu vejo tantas famílias na inocência sofrendo por causa de um teimoso. Deus tem um plano na vida dele, Deus tem um chamado na vida dele, mas ele teima dizer: não quero. E na igreja veio uma revelação, Deus tem um plano. Não quero. Quer ser mais forte do que Deus. Mas uma hora nossas forças se esvaem e temos que reconhecer que Ele é mais poderoso. Há um ditado que eu não julgo correto no meu evangelho, dizendo que quem não vem pelo amor, vem pela dor. É um ditado que os cristãos antigos usaram para amedrontar as pessoas e para tentar atrair as pessoas à fé. Só que ela é uma meia verdade. Deus não ameaça ninguém. Quer servir a Ele? Ele deu livre escolha. Você disse ou não. Deus não força ninguém. Deus não exerce domínio nas pessoas sem que as pessoas queiram ser dominadas. Mas só que para os escolhidos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos, Deus vai cercar eles de tal maneira que vai preparar meios, circunstâncias para atraí-los para o propósito. E às vezes nessa circunstância dá o caso de ser uma enfermidade. Às vezes nessa circunstância dá o caso de ele ter que perder algo tão importante e precioso que ele amava tanto, para entender que não consegue unir forças com Deus. Não é que Deus chama pela dor, é que você é tão teimoso que Deus tem que usar meios para te despertar. E às vezes tem gente que só desperta com dor. Tem vezes que tem pessoas que só desperta com sofrimento. Mas eu te dou um conselho nesta noite: não espere sofrer para despertar. Está batendo o vento? Acorda e se coloca na disposição. Não espere de prejuízos. Daqui a pouquinho a gente vê aqueles testemunhos de gente: eu teimei, agora estou na cadeira de rodas servindo a Deus. Eu teimei, perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi um monte de coisa, agora eu quero servir a Deus. Eu teimei, me aprofundei nas coisas erradas, agora eu quero servir a Deus. Eu quero encerrar e quero que vocês coloquem o pé em nome de Jesus. O último sono. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. A narrativa bíblica fala de um moço chamado Eutico. Paulo está na cidade de Troade ministrando no cenáculo, no terceiro andar do cenáculo, alto. E ele está pregando. E a prática da pregação de Paulo falava do amor de Jesus, contava suas experiências, e foi se alongando, foi passando a meia-noite. E o povo não recuava. Porém, o menino estava sentado na janela. No terceiro andar, o menino sentado na janela. O Eutico sentado na janela. De repente, aquela pregação foi se alongando, o sono foi pegando. E como diz, o sono chega, se a gente esperar, porque ele disse: eu como o sono está pegando, você está na cadeira, depois de fazer isso, você está no chão. O sono pegou ele sentado na janela. E de repente ele cai da janela, mas ele cai por lá de fora. É curioso, porque se você sentar na janela aqui do lado é alto, a tendência, se
servo de Deus? É você colocar a maior parte do corpo lá de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Então, se alguma coisa acontecer, tua tendência é cair do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Aí o Espírito Santo me revelou quando eu questionava Deus: Deus, não é mais fácil ter caído do lado de dentro, levar um susto, acordar, passar por uma vergonha no meio da igreja, como sentar numa academia para escutar a palavra? Aí o Espírito Santo me falou assim: foi a maneira que Deus usou para acordar ele. Foi Deus que jogou ele para o lado de fora. Foi Deus. E ele cai para o lado de fora, e pela altura ele morre. O texto vai dizer que depois Paulo desce lá a hora, e ele ressuscita. Mas ele caiu e morreu. Eu nomeei o sono de Deus como o sono da indiferença espiritual. É aquela vida que a gente tinha de buscar Deus, de oração, de leitura da palavra, de consagração, de estar em todos os cultos na igreja, que de repente a gente começou a mudar. Mas a gente já não. Tem hora com a Bíblia, bota na cabeceira, olha para ela, olha para cá, para a ela, vai tudo. Nunca mais. Não tem mais vontade. Aí eu profetizava, agora, para que eu preciso? A gente vai ficando muito diferente com a nossa espiritualidade. Está mornando, escolhe culto para vir. E quantos que a gente conhece, homens de Deus, obreiros, pastores, esfriaram tanto, descuidaram tanto da vida espiritual, e só vem a Santa Ceia. Santa Ceia é repleta de obreiros, culto, pelo menos dizendo aqui, estou falando no meio geral. As pessoas vão se descuidando da vida espiritual e às vezes Deus tem que acordá-los. E às vezes o meio que Deus usa para acordar esse tipo de pessoa é jogando elas do lado de fora. Por que Deus jogou ele do lado de fora? Para ele aprender a valorizar o ato de Deus. Às vezes a gente fala: irmãos, quantos gostariam de estar aqui no teu lugar e não consegue, e você promove tanto isso que diz: ei, eu estou aqui. Mas ele está aqui pensando nas contas de amanhã, no trabalho de amanhã, pensando se deixou o fogão ligado, se deixou isso aqui. Mas ele está aqui, corpo. É querido quando dorme, o corpo está ali. Só o corpo. Aí não tem ação, não tem pensamento, não tem obra. Deus falou comigo muito forte sobre isso. Que alguns Deus permite cair para aprender a valorizar lá. Aí a gente ouve falar, eu só conto rapidamente o testemunho de um jovem, onde eu liderava a juventude do Rio Grande do Sul. O moço estava tão desanimado com a igreja, tão desanimado. Um dia ele chegou no trabalho, desanimado, a cara ofuscada, o colega disse: rapaz, o que está fazendo isso? Ele disse: não, eu sou crente, mas eu estou desanimado, estou com vontade de parar, eu não tenho mais vontade de parar de igreja. Aquele homem deu um grito para ele ficou assustado e disse: não faça essa besteira. Ele gritou para ele, sério para ele, ele disse: eu não entendi. Estava com o cigarro na mão. Aí o meu sério: não faça besteira. Eu disse: por que não? Ele disse assim: porque o que eu fiz e me arrependo todos os anos. Ele começou a contar: eu era um evangelista em Porto Alegre, pregava em todos os lugares, minha esposa dirigia círculo de oração, meus filhos cantavam nas rádios, era uma bênção, a minha família era uma bênção, eu tinha as minhas agendas, pregava por vários lugares, mas eu comecei a relaxar, me descuidar, parei de orar, fiquei naquele mecanismo, já tinha as mensagens, pregava, parei de jejuar, parei de ter desejo pela casa de Deus, ia de vez em quando à igreja, ao ponto de não conseguir mais. Resultado dessas consequências desse meu despejo: perdi a esposa. O tempo passou, perdi a esposa. Meus filhos se aprofundaram nas drogas. E hoje meus filhos se encontram no presídio. Eu me aprofundei nas drogas, no alcoolismo, cigarro.
E ele disse: sabe de uma coisa que eu mais desejo na minha vida? E o moço disse: o que é? Ele disse: retornar para a igreja. E o moço disse: pastor, por que tu não retorna? Ele disse: porque eu não consigo. Não consigo. Eu sei que lá é o melhor lugar para mim estar. Eu sei que quando eu estava lá, eu sentia tanta bênção, mas eu não consigo mais voltar para a igreja. Ele disse assim: não faça a besteira que um dia eu fiz. Então sono é muito sério, é um inimigo, irmãos. Ele vai chegando, ele vai desanimando, de repente vai chegando a desobediência, daqui um pouquinho qualquer coisa tanto faz. E esse sono de Eutico, o sono da indiferença espiritual, ele esteriliza a nossa frutificação. Você já não funciona mais. Você já não contribui mais nada para Deus. Cuidado. Se o que você faz não traz produtividade para a igreja, para o reino de Deus, é preocupante. Você está dormindo, você não está percebendo. Mas eu quero orar por você nessa noite. Eu espero que aquilo que eu não consegui explicar, o Espírito Santo traga ao teu coração. Mas eu oro, eu estou sendo despertado por Deus na oração, para viver um tempo de despertamento no meu ministério, no meu chamado. Eu disse para Deus: eu estou cansado de mediocridade na minha vida, no meu ministério. Eu estou cansado de águas rasas. Eu quero me aprofundar. Eu estou cansado, Senhor, de viver e contar as histórias do que eu fazia, de como eu era, de como eu pregava, de como eu orava, e as pessoas eram curadas. Eu quero algo novo. E o Senhor disse assim: eu pago o preço que eu vou fazer tudo de novo na tua vida. Eu quero orar por você. Você que sentiu que Deus falou forte